Olá, meu nome é Karen e eu quero falar com você sobre a importância das doutrinas bíblicas e dos mandamentos na guerra cultural. Começarei explicando o que são essas três coisas: doutrinas, mandamentos bíblicos e guerra cultural. A Bíblia, que é a palavra de Deus, traz as verdades e os ensinamentos do Senhor para nós. As doutrinas bíblicas são as verdades e os ensinamentos bíblicos apresentados de forma organizada e sistemática. Já os mandamentos são a base de toda a lei que Deus deu aos israelitas por meio de Moisés. E a guerra cultural, você sabe o que é? É um confronto, um duelo de narrativas, de discursos. A grande força socialista e globalista que está pulverizada em todas as áreas da sociedade, políticos, artistas, cantores, professores e até dentro da igreja, quer impor-nos um estilo de vida antibíblico, quer que nos comportemos e que pensemos conforme os seus padrões mundanos. E quer também reescrever a história do país, enchendo os livros didáticos de mentiras, de narrativas que não correspondem aos fatos. Logo, a guerra cultural é um confronto entre a verdade que você e eu precisamos proclamar contra a mentira, anunciada como se fosse verdade nos meios de comunicação e centros culturais. Agora que já definimos bem o que é doutrina, mandamento e guerra cultural, vou explicar a importância de nós cristãos estarmos bem firmados nas doutrinas e sempre dispostos a obedecer aos mandamentos de Deus. Nós estamos vivendo uma guerra cultural. Conhecer e defender as bases do cristianismo é fundamental para que sejamos bons combatentes. A nossa sociedade já não é cristã, já não apresenta comportamentos culturais típicos do cristianismo. A nossa sociedade, por exemplo, ao invés de defender o mais fraco, prefere defender minorias. A lei de Deus, que deveria ter preponderância sobre qualquer regra que o homem venha a estabelecer, tem sido ignorada. Tendo em vista esse cenário, devemos perceber que o combate cultural implica não somente em política e em debate de ideias, mas também e principalmente em reintroduzir na sociedade comportamentos norteados pelos valores cristãos, há muito abandonados. Hoje, além de esquecidos, os valores bíblicos são combatidos aberta e violentamente por líderes globalistas e comunistas. A palavra de Deus oferece ao crente argumentação, conforto e base para combater com larga vantagem essas correntes malignas que militam contra a igreja. Para você que nunca ouviu os termos globalismo e socialismo, eu vou explicar de forma bastante resumida do que se trata. O globalismo é um esforço em prol da implantação de um governo mundial único. Suas principais bandeiras são o controle da natalidade, o aborto, uma moeda única e um só governo para todo o globo, e também a quebra das soberanias nacionais. A União Europeia é um bom exemplo de globalismo, bem como a ONU, que tenta impor às nações a sua própria agenda, sem considerar a vontade e os traços civilizacionais característicos de cada país. O socialismo é uma doutrina política que objetiva a implantação de ditaduras, como a cubana ou a norte-coreana.
através da cobrança sufocante de impostos, do desarmamento da população e da tomada compulsória dos bens privados, que são casas, fazendas e empresas. Essas ações fazem com que o ditador domine toda a população, já que o governo ditatorial passa então a controlar todos os meios de produção e de comunicação, e também aquilo que ensinam as escolas e universidades. Em governos socialistas, sempre ocorre a escassez de alimentos, de remédios e de outros insumos básicos. Um exemplo de ditadura é a que foi recentemente implantada na Venezuela por Hugo Chávez e Nicolás Maduro. Estima-se que o socialismo já tenha matado 100 milhões de pessoas em todo o mundo. Todos sabemos que entre os cristãos há formas diferentes de interpretar o texto sagrado. As igrejas cristãs são todas iguais? Não. No entanto, se não lutarmos para que o nosso país volte a se comportar segundo os valores eternos, vai sobrar para todo mundo. Se o comunismo avançar, os nossos perseguidores não farão diferença entre católicos, protestantes, anglicanos, ortodoxos, luteranos, adventistas, calvinistas, arminianos, pentecostais ou cessacionistas. Todos seremos amordaçados pelo discurso politicamente correto. Na verdade, hoje, isso já tem acontecido. Basta que discordemos em 1 milímetro daquilo que pregam os que possuem o espírito do anticristo para que sejamos rotulados de preconceituosos, intolerantes, nazistas e fascistas. Resguardadas as diferenças óbvias das diversas denominações cristãs, seguimos os mesmos princípios, pois temos como livro sagrado o mesmo livro, a Bíblia. Quando uma pessoa aprende a amar e a obedecer à palavra de Deus, viver segundo o que a Escritura ensina e também defendê-la, torna-se natural. No entanto, para que a barreira do discurso politicamente correto seja forçada e vencida, é preciso estar convicto acerca da fé cristã. Esta convicção brotará como consequência a exposição frequente e consistente às doutrinas cristãs essenciais. Então, é nosso dever estudar, praticar e defender os ensinamentos bíblicos. Obrigada por assistir ao vídeo até aqui. Que Deus proteja o nosso país e a América Latina.